Boa tarde, crianças! Eu tô aqui para contar uma historinha até Beck para vocês, tá bom? Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque essa história, ó, ela é bem especial. E não só isso, vou fazer um desafio para vocês. Vocês sabem o que essa palavra significa? Vamos lá? Ressuscitar. 3 segundos para você dizer aí na sua casa o que significa ressuscitar. Vamos? Quero escutar. 1, 2, 3. Espero que você tenha dito que ressuscitar é voltar a viver, é voltar dos mortos, é ter vida. E essa palavrinha tem tudo a ver com a nossa história de hoje. A nossa história de hoje está onde? Onde é que a gente pode encontrar a nossa história? Na Bíblia, exatamente, né? Então, eu gostaria muito que vocês ouvissem a nossa história, a continuação da história que a gente tem ouvido, né, Beck? Quem lembra sobre quem que a gente estava falando? Sobre Paulo, né? Na verdade, Saulo, que virou Paulo, né? Então, crianças, antes da gente entrar na nossa história, eu preciso lembrar para vocês que Jesus ele veio à Terra, ele veio aqui para esse mundo com um propósito. Quem lembra qual foi o propósito? Vocês lembram? Ele veio aqui para pagar o preço do pecado. Quando a gente peca, que a gente ofende, ou qualquer coisa que a gente faz, a gente peca contra quem? Contra Deus. A gente pode ofender outra pessoa também, mas principalmente contra Deus. E Deus, ele é eterno. Ele não teve início e nem tem fim. Deus é assim, ó, poderoso. Não é verdade? Então, quer dizer que o meu pecado, o seu pecado, ofendeu a Deus, que é um pecado eterno, né? Que a consequência do nosso pecado é a morte. Mas, para pagar o preço pelos nossos pecados, Jesus Cristo, que também é eterno, ele veio e ele morreu na cruz. Ele morreu, ele foi pendurado lá na cruz, né? Pelo seu pecado. E foi triste, foi um dia muito triste, né? Houve densas trevas, escuridão. E pegaram o corpo de Jesus, tiraram do madeiro lá daquela cruz e colocaram no sepulcro, colocaram lá dentro e fecharam uma pedra bem grandona, tá vendo? E a Bíblia conta que ele ficou morto para sempre lá dentro? Foi isso? Vocês lembram? Não, ele não ficou morto, ele ressuscitou, ele voltou a ter vida. E como isso é importante, crianças? Se a gente não acredita que Jesus Cristo ressuscitou, é em vão nossa fé. Não adianta. E Cristo, ele ressuscitou e ele foi para onde? Onde é que ele está agora? Ele está no céu, preparando um lugar para todo aquele que acredita no que ele fez, na salvação. E a salvação ela só é completa se você acredita no todo, em tudo que Jesus fez. Sim, ele está lá, olha, preparando um lugar bem especial. Eu imagino as ruas de ouro, imagino lá as casas lindas. Deve ser casa uma mais linda que a outra. Acho que a gente não vai ter tempo nem de deitar. É todo tempo assim, olhando as coisas, conversando. Ai, deve ser maravilhoso. Não sei, tem certas coisas que a gente ainda não sabe. Mas quando chegar lá, vai ser cada novidade tremenda. Então, vamos voltar para a nossa história. A nossa história, ela fala de Paulo. Cadê meu Paulo? Achei, meu Paulo tinha fugido. Então, fala de Paulo. Paulo, ele é muito conhecido pelas suas cartas. Sim, como é legal, né, gente? Receber assim uma mensagem no WhatsApp, ou então um vídeo assim da família. E é legal, era legal receber uma carta de Paulo, porque mostrava que Paulo amava, né, aquelas pessoas.
Em especial, Paulo escreveu a carta de Coríntios, de 1ª e 2ª Coríntios. Em 1ª Coríntios, ele fala sobre a ressurreição, porque existiam algumas pessoas que começavam a questionar: será que Cristo ressuscitou mesmo? Será que isso aconteceu? E ele começava a dizer: gente, para com isso. Como se ele dissesse assim: com certeza Cristo ressuscitou, de que adianta você acreditar que ele morreu na cruz, se você não acredita que ele ressuscitou por você para perdoar os seus pecados? Então, como eu estava falando antes, que adianta você acreditar que ele morreu na cruz se você não acredita que ele ressuscitou? Que aquelas pessoas estavam questionando, estavam reclamando, estavam começando a achar que isso não tinha acontecido. Não eram todas as pessoas da igreja, não. Eram algumas pessoas que estavam levando esse questionamento. E Paulo, por amar aquelas pessoas, amar aquela igreja, ele escreveu carta para explicar: gente, nós também vamos ressuscitar um dia. E olha, nossos corpos vão ser transformados. Sim, nós teremos um corpo, primeiramente, imperecível. O que quer dizer imperecível? Que ele não vai cheirar mal, ele não vai ter ferida, ele não vai assim cair um dedo, alguma coisa assim. Outra coisa, ele vai ser incorruptível. Ele não podemos cometer pecado no nosso corpo, fazer qualquer coisa, porque vamos viver diante de Deus, na presença dele e de Jesus. E também ele vai ser um corpo imortal, que nunca vai morrer. Isso quer dizer que se você já foi no enterro, já viu uma pessoa morta no caixão, é uma imagem feia, né? Aquela pessoa não fala mais, aquela pessoa não olha, porque já não tem vida naquele corpo. Mas quando nós formos ressuscitados e nosso corpo for transformado, nosso corpo vai ser muito melhor do que esse corpo que temos aqui na terra. E Paulo escreve, ele, em 1 Coríntios 15:35, ele até fala, ele escreve assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? E Paulo vai escrevendo, ele vai dizendo: gente, nosso corpo vai ser assim, vai ser dessa forma, nós vamos ressuscitar, vamos estar na presença de Deus. Sabe? Porque aquelas pessoas começaram a questionar sobre a ressurreição. E Paulo ficou preocupado. Foi difícil? Foi, porque foi uma exortação. Paulo estava ali dizendo: parem com isso é loucura vocês pensarem desse jeito. E olha, crianças, ele teve que escrever de novo, ele teve que escrever a carta de 2 Coríntios, porque algumas daquelas pessoas continuaram a questionar algumas coisas. E dessa vez eles começaram a questionar sobre Paulo. Então, de novo, algumas pessoas começaram a falar, dizendo assim: será que Paulo fala a verdade? Eu acho que Paulo deve ter feito alguma coisa errada, não estou gostando de Paulo. Não, Paulo não é um bom pregador, não. Paulo não é um bom crente, não. Nós temos que ver isso. Não podemos deixar Paulo pregar, não. E Paulo, muito triste, ele teve que escrever, preocupado, porque aquelas pessoas não gostaram da carta, que Paulo estava ali chamando atenção, né? Aí Paulo disse assim: gente, se eu faço isso, eu faço com amor, porque eu amo vocês. E por que essas pessoas, esses falsos mestres, estão se levantando para falar de mim? Eu que estive com vocês, vocês me conhecem. E ele vai escrevendo a carta. Vocês sabem por tudo que eu passei. E ele vai escrevendo e vai dizendo: vocês sabem das coisas que Paulo passou? Olha só, ele sofreu, né, para dar o exemplo. E não só isso, ele passou por tristezas, percas no ministério. Ele também foi açoitado. Sabe o que é açoitado? É assim, quando tem um chicote que o pessoal bate assim nas costas, que machuca. Pois é, ele levou chicotadas. Ele foi preso por causa do evangelho. Isso tudo para defender a palavra de Deus. Ele enfrentou tumultos
Sim, aquelas pessoas queriam pegar ele, prender, machucar ele, dizer que ele estava falando, não estava falando a verdade. E ele diz assim, vocês me conhecem, sabe o que eu falo? Não só isso, ele trabalhou para se sustentar, teve trabalho árduo, coisas que ele fez pesada, né? Ele passou noite sem dormir, fez jejum para que Deus pudesse abençoar, pedindo a direção de Deus. Ele foi exposto à morte várias vezes. Gente, o pessoal viu, ele foi apedrejado, né? Ele foi copiado com vara. Ele sofreu naufrágios. Teve até um naufrágio, para quem não sabe, é quando vai no barco e o barco quebra, bate. Então ele fica à deriva. Ele também teve uma vez que ele ficou uma noite e um dia todo lá boiando, talvez num pedaço de pau, madeira, lá orando, pedindo a Deus livramento. Ele passou pelos perigos do rio, né? Enfrentou provavelmente assim jacaré, cobra, não sei, esses perigos todos que a gente sabe que existe no rio, né? Correnteza, o mar agitado, né? Assaltantes, várias coisas ele passou que o pessoal sabia. Então ele escreve, ele diz assim, cristãos de 1 Coríntios, crentes, vocês sabem quem eu sou, vocês não têm do que duvidar, vocês me conhecem, sabem muito bem. E ele vai falando, ele vai lá defendendo. Agora, crianças, eu paro para perguntar para vocês. Estamos chegando aqui no final da nossa história de hoje. Eu quero que vocês fechem os olhos, baixem sua cabeça e pensem. Vocês acreditam que Jesus ressuscitou? Vocês já aceitaram Jesus no seu coração? Vocês oram pelo pastor de vocês, pastores? Oram pela liderança da igreja, pelos diáconos, pela família dos pastores, dos líderes, dos diáconos? Ou você é aquela pessoa que fica todo tempo assim questionando, que não ajuda na igreja? Sim, nós precisamos ajudar, nós precisamos orar, pedir para o Papai do Céu proteja, né, os nossos líderes, porque eles enfrentam problemas para levar o evangelho, para pregar a palavra. E agora eu quero orar, quero que vocês pensem no seu coração, de que lado vocês estão? Vocês estão do lado da verdade? Vocês têm lido a palavra de Deus? Têm meditado nela? Ou vocês estão todo o tempo questionando, indo lá para a igreja, murmurando? Eu não gostaria de ter crianças que murmuram, não. Pelo contrário, eu gostaria de ter crianças que oram pela nossa igreja, que querem ajudar no ministério, que querem ser bons líderes. Vamos orar, pedir a direção de Deus? Vamos baixar a cabeça? Papai do céu, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, e quero em especial hoje te pedir pelas crianças que estão escutando a nossa historinha, pelos pais também, que possamos assim aprender mais da tua palavra, meditar nela, Senhor, e entender que o Senhor colocou a história de Paulo para que pudéssemos entender a verdade plena, Senhor, que Jesus Cristo veio, que ele morreu na cruz para pagar o preço do pecado, mas também que ele ressuscitou. E de que nada adianta a gente acreditar que ele morreu na cruz se a gente não acreditar que ele ressuscitou, porque a salvação não está completa, Papai do céu. Quero te pedir que se houver alguma criança, algum papai ou alguma mãe que ainda não te conhece, que venha te conhecer. E também, Senhor Deus, que as crianças aqui da nossa EBEC possam ser bons líderes, possam orar, Senhor, ajudar no ministério. Usa, Senhor, essas crianças, usa cada tio, cada tia, e que possamos, Senhor, ser uma bênção na vida de cada um. É por isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham ouvido assim com atenção e tenham entendido a palavra de Deus. Um beijo, um cheiro e tchau.